né, que a gente quer para essa criança e com essa família. Ok? Ok. Acho que eu Gente, falei por tudo. isso que eu digo, Clarice, que o Bobat, ele mudou muito a minha prática profissional. Eu sempre digo isso, né? Eu lembro quando eu escrevi lá no Bobat sobre, né, sobre o curso, eu falei, olha, ele mudou minha vida. Existiu uma Sara antes e o depois do Bobat. Por quê? Porque a gente tem que preocupar a gente com o global. A gente muitas vezes não pensa mais no todo, não pensa mais no global, e isso é um erro. O ser humano, como vocês viram, o desenvolvimento da criança, quantas coisas vocês viram que esse bebê desenvolveu desde o nascimento até ele andar, e como a gente continua esse aprendizado ao longo da nossa vida. Então a gente precisa aprender a olhar o todo, né? Isso também é um apelo aos profissionais, é um apelo aos TOs, né? O TO precisa saber o global para você trabalhar coisas que são mais específicas. Acho que é Lúria que falou, que, né, é aquele psicólogo que trabalhou com Vygotsky, que tem vários conceitos sobre o cognitivo, sobre a aprendizagem. Ele fala, o cérebro não é uma parte, não funciona em partes, ele é um todo. Então, nós Um somos um todo. todo. Então, a gente Exatamente. precisa parar com isso, de que, por exemplo, uma Sara, criança... 60 mil. Vai acabar? Ah, não, Não, desculpa, isso aí são os desculpa. participantes. Os participantes, ai. Gente, Eu olha sou só. nova na live, eu achei que era o tempo que estava marcando. Não. Ai, que ótimo, 62 pessoas, Tá obrigada. variando, que legal. Aí eu combinei, gente, com a Clarissa, que se precisar, a gente fecha a live e volta pra gente finalizar e retirar as perguntas, fazer as perguntas. Eu acho que vale a pena ficar aí mais um pouquinho. Então, o que eu tava falando é o seguinte, que muitas vezes a criança tem um problema de escrita. Então, não adianta você pegar aquela criança, sentar ela e ficar treinando a escrita, porque existe algo por trás daquilo, né? Onde que está o erro? Existe um corpo que, que, Sim, que tem um todo e que precisa ser avaliado. Né? Como a Clarissa falou, a é, nossa musculatura tônica axial, essa do tronco, se ela não estiver bem estabilizada, a nossa cintura escapular, não tem como a gente trabalhar coordenação motora fina das crianças. Se ela tá lá toda despencada, se ela tem um tônus baixo, não vai dar é. certo. Então, eu vejo que isso é um erro Uhum. de muitos terapeutas. Tem criança com dificuldade de coordenação motora fina. Aí senta e vai treinar coordenação motora fina. Questão de tônus, por exemplo. A criança chega com questões sensoriais também que podem estar comprometidas, proprioceptivas, vestibulares. Eu vou falar disso rapidinho. Mas que tem essa dificuldade do esquema corporal, da consciência corporal, o tônus mais baixo, aí fala, olha, ele escreve fraco demais ou forte. Aí não adianta falar com aquela criança, senta ela na cadeira e falar, escreve mais forte, escreve mais fraco. Ela não tem noção do que é forte, do que é fraco. Ela precisa viver isso no corpo, né? Ela precisa ter Sim, vivências sim. proprioceptivas, carregar coisa pesada para entender o que é peso, coisa leve, junto com conceitos, pula pesado, igual um Uhum, elefante, pula leve, igual um coelhinho, para o corpo dela começar a entender o que é isso que vocês estão uhum. falando, escreve É. forte, escreve fraco. Então, eu vejo que é Uhum. um erro. E isso o Bobat me ensinou muito, porque antes de você avaliar, né, você tem que avaliar tônus, tem que avaliar equilíbrio, lateralização, questão espacial, tem várias coisas que a gente precisa avaliar antes, né? E a aprendizagem, como a gente Uhum. viu, ela é um todo, né? A falta do É. movimento, ele restringe o corpo do desenvolvimento motor e físico. Então, as crianças precisam se mover. Enquanto ela tem toda essa movimentação, ela está aprendendo várias coisas. Ela está gerando percepção das coisas, igual a Clarissa falou do engatinhar. Quantas coisas, a gente engatinhar aprende tantas coisas, que não tem como a gente ficar listando aqui todas. Mas, veja bem, uma criança, ela é escrava da gravidade, aí ela vai aprender, seu corpo ele vai aprender a se movimentar
contra essa gravidade. Então, quantas coisas ela está aprendendo ali, né? E ela precisa de percepção. Eu até indico para vocês uma série que chama Bebês em Foco, tem um episódio lá que fala do engatinhar, que fala exatamente isso. Imagina uma criança engatinhando. Né? Isso, os físios também precisam ter muito todo esse conhecimento, porque todo movimento vai gerar uma função. Né, Clarice? Sim. Então, o movimento é para alguma coisa. Então, a gente tem que pensar em todo. Para alguma coisa. Tem que estar engajado em motivação e algum objetivo. Exatamente. Então, ela precisa perceber, para não trombar, né, junto com todos os seus sistemas sensoriais, a visão, o sistema vestibular, proprioceptivo, para não sair trombando nas coisas. Ela vai perceber que se ela for engatinhando em cima de uma cama, se ela chegar na borda da cama, ela pode cair. Várias coisas ela vai percebendo à medida que ela vai engatinhando. O engatinhar, como a Clarice falou, coordenação bilateral, coordenação dos dois lados do corpo, gente, isso é extremamente importante para lateralização, para dominância manual, para escrever. Então, essa coordenação dos dois lados do corpo, a criança tem problema para escrever, não, tem dificuldade de cortar papel. Tá, então vamos sentar e vamos escrever? Não, vamos ver. Será que ela coordena bem esses dois lados do corpo? Será que ela cruza a linha média? Porque cruzar a linha média também tem a base dessa coordenação bilateral, né, Clarissa? E o nosso cérebro, ele economiza energia quando a gente está cruzando a linha média. Então, por exemplo, se eu estou montando um quebra-cabeça, eu sou destra. Se tem uma peça do meu lado esquerdo, eu não pego a peça com a mão esquerda, passo para a mão direita para montar. Eu vou com a minha mão direita, cruzando a linha média e vou fazendo as coisas. Então, isso é muito importante avaliar. Muitas crianças têm problema de escrita, têm essa dificuldade de lateralização. Quando essas crianças, a Clarissa mostrou descarga de peso, ao engatinhar, ficar de prono, tudo isso estende os flexores, faz a descarga de peso e ajuda a formar esses arcos da nossa mão, que é muito importante para apreensão, cortar, para escrever. Então, tem muitas coisas que se dão através desse engatinhar. Você quer acrescentar alguma coisa? E uma das coisas também muito importante, né, é que o engatinhar é estabilidade de um lado e mobilidade do outro. Né? Isso. Então, a cintura escapular e cintura pélvica trabalhando em conjunto, mas em diagonal. Né? Então, é um trabalho muito elaborado que as crianças fazem. E quantos aprendizados tem em cima disso, né? E além disso, gente, além da exploração tátil, de engatinhar em cima de diversas, né, de texturas, de estar no chão, de estar na areia, de estar na grama, ela vai desenvolvendo esse sensorial tátil. Ela vai pegar objetos, vai ver, os objetos são tridimensionais. Importante até para ela aprender matemática, para ela poder escrever. Então, existe um aprendizado a partir do motor. E isso é muito importante, porque a gente às vezes só pensa nisso, só pensa no motor, ou só pensa em... Não é só o motor que quer dizer, pensa em um membro, na ação final. Na ação final. Na ação final. Escrita. Exatamente. Então, se a criança não estabiliza o corpo da postura, se ela não, né, não tem a cintura escapular estabilizada, ela não vai conseguir trabalhar os membros de uma forma coordenada e de uma forma que é boa para ela. E, né? Então, assim, eu quero falar um pouquinho desses sistemas sensoriais para a gente fechar.